Boa noite a todos, amém? Você acha que eu estou elegante esta noite? Esse inglês aqui pertence ao pastor Silvio. Quando ele me emprestou, eu experimentei, olhei, estou me sentindo o 007. O Edson ministrando sobre a oferta ali. Eu falei, vamos ver se o Silvio tem alguma oferta aqui para dar. Não tem oferta não, ele não deixa nenhuma oferta aqui não. Eu procurei aqui, não achei oferta, tive que pegar a minha mesmo. Amém, glória a Deus. Obrigado, pode botar embaixo mesmo, porque também pode ser que eu meta a mão nesse negócio aí. Amém, queridos. Mais uma vez quero agradecer mais um convite que o pastor Silvio nos fez de estar aqui com vocês no ERPAL. É o quarto ano, na verdade é o quarto ano, porque o ano que não teve ERPAL também estava aqui. E eu sou muito feliz aqui com vocês. Ainda não nadei no mar, não entrei na praia porque ainda não deu tempo nesses 3 dias, mas amanhã eu prometo para vocês que eu vou dar um banho de mar. Amém, queridos? Amanhã vou tomar um banho. O que eu falei? Vou dar um banho na minha esposa de mar. É que vocês não entenderam. Amém, queridos? Mas estar com vocês aqui é muito bom. Eu queria que, nós temos pouco tempo, muitas coisas boas para acontecerem hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Amém? Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia aí de papel, por favor, abra. Se você é daqueles tecnológicos, ligue-a. Amém? Tem gente que acha problema trazer a Bíblia no iPad ou no iPhone. Não é problema, viu, amados? Você pode ter a Bíblia, até facilita as anotações, até facilita as comparações, você tem várias versões. O que não pode é você ficar passeando, né? Enquanto o pregador prega e você está lá passeando em outros lugares. É muito fácil, a nossa mente vaguear, principalmente se a gente tiver alguma coisa que nos distrai. Então você, por favor, segura a onda aí. Não entre no Facebook agora, amém? Não entre em bate-papo agora, amém, queridos? Glória a Deus, amém? Diz assim a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, a verdade revelada do Eterno para nós mortais homens, e se vivermos por ela, teremos o Espírito da imortalidade, amém? Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Amém? Glória a Deus. Curve vossas cabeças e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero pedir agora a orientação do Senhor, a graça do Senhor para ministrar a palavra do Senhor. Entendemos que é a palavra do Senhor. Entendemos que o Senhor tem uma mensagem para falar com cada um de nós aqui esta noite. Essas pessoas estão aqui porque elas têm interesse, Pai, de ouvir a palavra do Senhor. Elas não tinham nada para fazer em casa, mas estão aqui porque elas colocaram como prioridade ouvir a mensagem do Senhor, cultuar o Senhor, ter esse momento de comunhão com o Senhor, com a palavra do Senhor e uns com os outros. Pai, eu oro para que o Senhor venha falar poderosamente em nosso meio aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu digo amém, amém, amém. Eu não sei se faz 1 ou 2 anos, eu fui fazer um casamento de um dentista, Dr. Frank Pitta. E neste casamento, fiz o casamento, estava lá de terno, de gravata, todo bem vestido. E após a cerimônia do casamento, o casamento foi feito numa
aconteceu numa chácara, uma chácara muito bonita, por sinal. E após a cerimônia do casamento, foi servido lá a mesa primeiramente de frios, depois vinha a mesa, ia servir o jantar, e a mesa de frios era muito tentadora, tinha muitas coisas lá. E eu saí primeirão da fila para começar a comer, a se aproveitar daquela mesa. E eu peguei um pratinho e estava conversando com um rapaz, vinha conversando com ele, e a mesa assim, eu fui conversando e colocando no pratinho várias coisas, e eu vi um escondidinho do outro lado, e do outro lado tinha uma menina vestida de preto assim. Manja como é que as meninas ficam assim, né? Eu falei, minha filha, eu posso pegar um escondidinho? Ela falou, pode, venha pegar. Eu fui pegando o escondidinho, eu fui dando a volta na mesa para pegar o escondidinho com o prato, conversando com o rapaz, e de repente, dentro da piscina. Eu afundei e voltei com os pratinhos limpinhos. Sério mesmo, gente, eu não sabia o que tinha acontecido, eu achei que eu tinha morrido. Eu assim, é um arrebatamento. Foi tão assim, instantâneo, foi tão rápido, que de repente todo mundo sumiu, né? Levantei, todo mundo, graças a Deus, com todos os celulares que tinham lá, ninguém filmou. Ninguém filmou. O meu filho gritava, cai na piscina, meu pai. O Pedro Pó chegou o pescocinho assim, ih, é meu pai. Na verdade, todos nós, na vida, tomamos tombos feios, não é verdade? Quem nunca tomou um tombo aqui? Principalmente aqui, eu estava passeando, passei muito aqui a pé, gosto de andar a pé, e aqui por seguro as calçadas são bem desniveladas, né? Cheia de degraus, e é muito fácil alguém cair um tombo feio aqui. É muito fácil. Todos nós estamos sujeitos a cairmos, a escorregarmos, e às vezes no tombo machucarmos, não é verdade? Ter às vezes até um ferimento grave. Todos nós estamos sujeitos a cair. Estamos sujeitos a cair. E trazendo esta palavra para uma realidade espiritual, quer dizer que depois da queda de um tombo, que muitas vezes a vida nos proporciona, nós precisamos tomar uma atitude de se levantar. Amém, irmãos? Precisamos tomar uma atitude. O chão não é o seu lugar. Vira para o lado e diga assim para o seu irmão: o chão não é o seu lugar. Amém? Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, lá no versículo 12, diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Talvez você nesse momento está bem de pé, graças a Deus, amém? Talvez você esteja bem firme, bem de pé, mas não se distraia, porque facilmente alguém pode cair. As distrações desse mundo levam muitas pessoas a caírem. E nós precisamos estar constantemente vigiando para não cair. Permaneça na palavra de Deus firme. Amém, amados? Amém. Mas se você não está tão de pé assim, se você, quem sabe, teve alguma queda, caiu por algum motivo, não se desespere. Existe uma promessa de Deus na palavra de Deus, lá no Salmo 37, versículo 23, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Então Deus tem uma promessa, até para aqueles que caíram, porventura, por algum motivo, caíram. Deus levanta. Deus levanta. E Deus quer mostrar para você até aonde você caiu. Não, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó: lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Na verdade, Deus que estava falando ali, o Espírito de Deus estava falando ali para João a respeito de uma igreja vitoriosa, uma igreja que era perseverante, era uma igreja que
guardava a doutrina de Deus, a doutrina sadia, uma igreja que perseverava na oração e no trabalho do Senhor. Mas a Bíblia diz que em uma certa área ela caiu, em uma certa área ela caiu, e reconhecer a queda, e quem sabe perceber a queda em alguma área da nossa vida, é o primeiro passo para uma restauração, para uma cura e para uma libertação. E é sobre isso que eu quero ministrar esta noite, pela graça de Deus, compartilhar com vocês esta noite em nome de Jesus, e dizer para vocês: se você caiu, o chão não é o seu lugar. Eu quero considerar aqui algumas situações que somos propensos a cair. Então eu peço para você abrir comigo no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. 1 Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele porém foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Deus aparece para Elias, para dizer para Elias: Elias, o chão não é o seu lugar. Elias, depois de uma grande vitória, depois de um grande triunfo, ele recebe uma ameaça de morte. Jezabel queria matá-lo, porque ele tinha matado os profetas de Baal, os profetas de postos ídolos, e assim começou a ser perseguido por aquela diabólica mulher. E Elias vai e foge. Elias entrou ali numa crise de decepção. Ele provavelmente achou que Acabe ia se converter. Eu penso que ele achou que Acabe ia se converter. Quando Acabe viu a chuva vindo sinais de Deus acontecendo, ele diz: agora Acabe se converte. E quantos de nós já não ficamos decepcionados por uma coisa que não deu certo, que não saiu como nós imaginávamos, uma coisa que nós planejamos, fizemos com toda a dedicação, com todo esmero, e aquela coisa vai e dá errado. E Elias planejava, pensava uma coisa, mas aquela coisa não aconteceu do jeito que ele queria. E ele entra numa crise de revolta, e diz: basta, não sou melhor do que os meus pais. A Bíblia fala que ele pediu para si a morte, se enclausurou e pediu a morte. Você já teve uma situação em que alguma pessoa veio para você e falou assim: depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu achei que a minha vida ia melhorar, mas ela só piorou. Ou uma pessoa diz para você assim: eu entreguei minha vida para Jesus e comecei a fazer tudo certinho, e de repente aconteceu uma catástrofe, uma coisa ruim na minha vida. Eu, de tanto ouvir essa pergunta, de tanto pessoas no meu gabinete pastoral vinham falar: pastor Paulo, eu estou passando por um momento difícil, eu fiz tudo certo e as coisas estão dando errado na minha vida. E as pessoas ficam numa crise.
decepcionadas, frustradas e às vezes até revoltada até contra Deus. E eu fui orar a respeito disso, fui buscar a Deus para responder a esta pergunta, a esse questionamento. E Deus me levou no capítulo 32 do segundo livro de Crônicas, ali aquela passagem do rei Ezequias, que diz assim: depois que Ezequias tinha feito tudo com tanta fidelidade, veio Senaqueribe e sitiou Jerusalém, a fim de se apoderar dela. Amém? E interessante, se você for ler o contexto dos capítulos anteriores, você vai ver que Ezequias tinha feito tudo certinho, e depois de ter feito tudo certinho, ao invés de vir a bênção, veio a personificação de Satanás, Senaqueribe. E, amado, isso acontece em muitas vidas, e infelizmente acontece. As pessoas fazem as coisas certas, mas às vezes acontecem coisas ruins, e crente não está isento dessas coisas. Acontece. Felizmente, Senaqueribe, ao invés de encontrar um homem covarde, um homem amedrontado, encontrou um homem corajoso. Mesmo depois de ter feito as coisas certas, ele teve fé e coragem para vencer o problema. Mas a questão é, a pergunta, amado, a resposta para a pergunta é a seguinte que Deus me deu: como que você enfrentaria esse problema que lhe sobreveio se você não tivesse Jesus na sua vida? Porque o mal ia acontecer. Nós estamos sujeitos a acontecer coisas na nossa vida. A questão é, e se você não tivesse Jesus, como é que você enfrentaria tal situação? E muitas pessoas vão para o chão porque não entendem isso, não entendem que é bem melhor, bem mais fácil enfrentar uma dificuldade com Jesus do nosso lado, amém? Se Jesus está no barco, tudo vai. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que nos levam, que é propenso à queda, a nos levar a cair, é crise em nossa vida. Passamos por crises de revolta, crises de desânimo, crises de medo, e nós precisamos tomar uma decisão: eu não vou permanecer no chão. Por quê, amado? Porque o chão é um lugar muito perigoso, tanto espiritualmente como emocionalmente. O chão é um lugar muito perigoso. Eu estava vendo esses dias o nascimento de uma girafa. Estava vendo a Discovery. A girafa é um animal que ela tem mais de 2 metros de altura. Quando o bebê girafa nasce, ele cai de uma altura de 2 metros. Imagine só, ele cai de uma altura de 2 metros. E ele cai no chão, e quando ele cai no chão, imediatamente a mãe girafa começa a dar cabeçada no seu bebê, motivando ele a se levantar rapidamente. Por quê? Porque se ele permanecer no chão, logo os predadores irão matá-lo, irão comê-lo. Então ela tem que agir rápido e o bebê tem que agir rápido, não pode permanecer no chão. Por quê? Porque o chão é um lugar muito perigoso, predadores querem devorar. E nós, amados, devemos tomar atitude e vencer a crise. Eu não vou permanecer no chão, eu não posso deixar que traumas, crises, problemas emocionais me levem a ficar no chão. E parece que tem muita gente que fica no chão, curtindo o seu trauma e sua crise, e não percebe que aquele lugar é um lugar muito perigoso para se estar. Precisamos tomar uma decisão: eu não quero permanecer numa situação assim. Eu tenho percebido muita gente nesses dias. Por exemplo, nós acabamos de ter as nossas eleições. Eu vi muita gente no Facebook, está botando até na página dele que está de luto. Está de luto, porque perdeu a eleição. Amado, eu quero dizer uma coisa para você: Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Amém, irmão? A nossa vida, o nosso destino está nas mãos de Deus. Amém, querido? Eu falo para você, tudo que eu podia fazer antes da eleição, eu fiz. Depois eu vou acreditar nos desígnios de Deus e saber que tudo está no controle de Deus.
não vou ficar revoltado, não vou ficar irado, não vou ficar alimentando sentimento de competição, alimentando sentimento de revolta com outros, porque não votaram naquela pessoa que eu queria que votasse. É besteira. A partir do momento que a eleição acabou, acabou. Os desígnios de Deus foram feitos, e nós temos que acreditar nisso. Deus tem um plano em todas as coisas. Você pode dizer amém? Então, amado, nós precisamos levantar do chão e não guardar diante de um revés. Precisamos tomar uma firme decisão de se levantar, porque o chão não é o seu lugar. Então, a primeira coisa a considerar aqui esta noite é crise. Crise. No momento de crise, muitos vão para o chão, mas você tem que tomar a decisão de se levantar e tocar a vida e dizer: olha, não adianta ficar alimentando esses traumas, essas coisas. Por quê? Porque é muito perigoso para a minha vida espiritual, para a minha vida emocional e para a minha vida até secular, porque muitos entram em crise financeira, perdem o trabalho porque ficam desanimados e em crise. Segunda consideração que eu quero fazer com vocês esta noite, de situações que somos propensos a cair, é Lucas capítulo 15, lá a história do filho pródigo. A Bíblia ali conta a história de um homem que tinha 2 filhos. O mais novo chegou para o pai e disse: pai, dá a minha parte da minha herança, para que eu possa fazer dela o que eu quiser. E o pai dividiu a herança entre os 2 filhos, e o filho mais novo pegou a sua herança e gastou de maneira irresponsável. A Bíblia faz dissolutamente. Ele foi lá, gastou do jeito que ele quis, gastando, aproveitando a vida do jeito que ele quis. Só que aconteceu uma crise. A Bíblia diz que houve uma fome na terra, houve um problema na terra, e aquele rapaz ficou sem dinheiro e sem trabalho, e ele foi lá, arrumou um trabalho de alimentar porcos. E a Bíblia diz que quando ele alimentava os porcos, ele tinha desejo de comer a comida que os porcos comiam. E ele, caindo em si, disse: voltarei para a casa do meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser tratado como teu filho, trata-me como um dos teus servos. E a Bíblia diz: levantando-se ele, foi. Amém, irmão? Levantando-se ele, foi. A segunda consideração que eu quero fazer contigo aqui esta noite é a respeito do pecado. O pecado tem mantido muita gente no chão. Tem muitas pessoas que não estão tratando o pecado como deveriam tratá-lo. Tem tratado o pecado como que se fosse algo que Deus vai passar isso, esse negócio vai cair no esquecimento, logo o tempo passa e tudo fica certo. Amado, o pecado precisa ser tratado na nossa vida. O pecado precisa ser tratado. Aquele jovem, ele disse, a Bíblia disse, caído ele em si, ou seja, cair em si, cair dentro de você mesmo. Ele disse: eu fiz algo que não devia ter feito, eu preciso consertar isso, e o primeiro passo para consertar isso é voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o Senhor. Pecado exige de nós confissão, arrependimento e confissão. Nós precisamos praticar o arrependimento e a confissão para que o pecado não nos domine. Amado, confessar é igual descascar cebola. Quem aqui já descascou cebola? É igual descascar cebola. Cada camada que você vai descascando, você vai sendo tomado pelo espírito de choro, né? Você tira a primeira camada, fica não que chegar a terceira camada, na quarta camada, fica Ou seja, quanto mais você se aproxima de Deus com um espírito quebrantado, quanto mais você se aproxima de Deus, disposto a abrir seu coração e confessar seu pecado, mais constrangido diante do pecado, mais arrependido você fica. Precisamos confessar. E sobre confissão, eu quero falar algo interessante com você, algo importante com você. Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para ser descurados. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, amado, que quando eu confesso, a Bíblia confessar é o pecado uns aos outros, porque quando eu confesso para Deus, eu sou perdoado.
Mas quando eu confesso para o irmão, eu sou curado. Por quê? Porque quando eu confesso o meu pecado para uma pessoa de carne e osso como eu, um comedor de arroz e feijão como eu humilho a minha alma, e ao humilhar a minha alma, eu sou curado. Por isso que o discipulado é muito importante. Por isso tem uma pessoa a quem você vai recorrer para confessar os seus pecados. Há uma pessoa que você vai vomitar aos pés dela e dizer as coisas ruins que você cometeu. É importante. Por isso que o discipulado é tão importante na nossa vida. Eu tenho meu discipulador, o pastor João Batista. Semana passada mesmo eu estive lá com ele, conversando, abrindo meu coração, contando as minhas tentações. Por quê? Porque quem confessa a tentação não vai precisar confessar pecado. Amém, amado? E infelizmente o pecado tem mantido muitas pessoas no chão. Não frutificam como deveriam frutificar, não crescem como deveriam crescer, não estão rompendo no mundo espiritual como deveriam romper. Por quê? Porque ainda tem coisas em suas vidas que a está dominando, está mantendo ela no chão. Eu fico pensando naquele jovem lá, olhando para os porcos comendo e dizendo: eu preciso comer alguma coisa. E comida de porco não é para mim. Existe um caminho. E o único meio de eu ser restaurado, no mínimo, de uma posição digna na casa do meu pai, é através do arrependimento. É através da confissão. E é interessante que ele treinou, né? Ele disse: eu tirei meu pai, pequei contra os céus e contra ti. Foi treinando como é que ele dizia para o pai. Ele disse: levantando-se ele foi. Amado, você precisa levantar daquela situação de que está dominando você. Aquela área, como diz ali em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, aquela área, porque você pode estar, quem sabe, rompendo em muitas áreas da sua vida. A Bíblia conta a história ali no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, o primeiro capítulo de 1 Samuel, a história do nascimento de Samuel. A mãe de Samuel, como você sabe, chama-se Ana. E o pai de Samuel Eucana, né? Eucana. Só que esse Eucana tinha dois filhos, duas esposas. Uma se chamava Penina, outra se chamava Ana. Penina dava filhos a Eucana, porém Ana era estéril, não dava filho. Esse homem chamado Eucana tinha uma área da sua vida infrutífera, que era Ana. Amado, enquanto Ana não foi aos pés do Senhor, chorou amargamente aos pés do Senhor, enquanto Ana não perdoou Penina por causa que a Bíblia dela, eu tenho uma amargura de alma. Enquanto Ana não resolveu um conflito de alma, ela não foi frutífera. E infelizmente tem muita gente que permanece com o seu ministério infrutífero, com a sua vida espiritual infrutífera. Por quê? Porque não resolve um problema que precisa ser resolvido. Há um desentendimento com o irmão ou com uma irmã, há um conflito de relacionamento conjugal. E infelizmente muitas pessoas, ao invés de resolver o problema, passam por cima e deixam o tempo passar, pensando que o tempo vai curar. Amado, não adianta, o teu problema te encontrará. Nós precisamos resolver. E aquele jovem disse: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, eu fiz isto, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, eu fiz isso. E amado, nós precisamos urgentemente abrir os nossos corações para confessar a Deus, porque o chão não é o seu lugar. Quem pode dizer amém? Você está aí, querido? O chão não é o seu lugar. Eu penso que a igreja do Senhor Jesus está... Pastor Dario tem ministrado aqui sobre compaixão. Eu fiquei muito feliz com as ministrações. Nós precisamos ter compaixão, ou seja, amar as almas perdidas, aqueles que estão indo para o inferno sem ouvir a mensagem do Evangelho. Mas, meu amado, nós precisamos resolver também os problemas internos, o problema da nossa alma, os problemas que nós temos uns com os outros, para que uma pessoa no chão, ela não ajuda a levantar ninguém, ela não tira ninguém do buraco.
Ela precisa se levantar primeiro, se fortalecer no Senhor, para fazer a obra do Senhor. Amém, amados? Eu penso que o pecado tem mantido muitas pessoas no chão. Muitas pessoas estão no chão. E Deus quer mudar essa situação na sua vida. Outras considerações que eu quero fazer com você está ali no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 46. Por quê? Porque essa consideração é muito importante. Essa situação que leva muitas pessoas a caírem. É a queda por causa de decepções e feridas do passado. Muitas pessoas carregam feridas do passado. É um problema familiar, um problema conjugal, uma decepção amorosa, situações que mantêm essa pessoa no chão. O passado faz com que muitas pessoas permaneçam prostradas. E assim diz a história de Bartimeu. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Quem foi Bartimeu? Quem foi? O que tinha Bartimeu? Bartimeu tinha uma capa surrada, que era a sua autorização para mendigar à beira do caminho. Mas quem era Bartimeu? A Bíblia diz: Bartimeu, filho de Timeu, o homem cego. Bartimeu, filho de Timeu. Bar significa filho de, Barrabás, filho do Pai. Barnabé, filho da consolação. Bartimeu, filho de Timeu. Timeu, pai de Bartimeu, foi um grande comandante, um grande general israelita. Ele comandava o destacamento de Betel. E ele foi um homem que muito prosperou. Depois ele se aposentou, ficou muito rico, até o Império Romano chegar. Quando o Império Romano chegou, confiscou todos os bens de Timeu, pai de Bartimeu. Tirou a aposentadoria que ele tinha, e aquele homem que outrora era rico, ficou pobre. Só que ele tornou-se um revolucionário, um zelote. E ele começou a levantar sedições contra o Império Romano, revoltas contra o Império Romano. E o Império Romano começou a ver Timeu como uma ameaça, como um perigo para o Império, para Roma. O que fez? Mandou matar Timeu. E a morte naquela época era por crucificação. Não foi só Jesus que morreu crucificado. O Império Romano matava muita gente crucificada. E matou também Timeu, pai de Bartimeu. E ao matar Timeu, era uma tática romana, eles matavam também o filho. Ou matavam ou os deixavam deficiente. O que fizeram com Bartimeu? Arrancaram os seus olhos, arrancaram os globos oculares deles. Arrancaram, dizendo assim: olha aí o que acontece com aqueles que se levantam contra o Império Romano. Na verdade, Bartimeu se tornou um outdoor, uma propaganda para o Império Romano, para as pessoas que viam Bartimeu diziam: ó, não se levante contra o Império Romano, porque olha o que acontece, olha o problema que acontece. Então Bartimeu estava lá. Mateus capítulo 20 fala de 2 cegos. Só que Marcos capítulo 10 fala de um cego, porque conta a história de Bartimeu. Mas estavam lá os 2 cegos, só que um era famoso, um era muito conhecido, chamava-se Bartimeu, por causa da história que ele carregava. E eu imagino esse homem chamado Bartimeu, amor, sentado à beira do caminho. Quantas revoltas poderia ter esse jovem, esse homem?
E por dizer: que culpa tenho eu pelos pecados que o meu pai cometeu? O meu pai pisou na bola, o meu pai fez coisas, precipitou-se em se levantar contra o imperador romano, e quem pagou o preço foi eu. Aquele jovem podia estar carregado, amado, ele estava no chão e podia estar carregado de revolta, de ressentimento, de mágoas, mas ao olhar para a vida dele, a gente não percebe isso. Não percebe isso. Ele não carregava o peso do passado. Muita gente está no chão por causa do peso do passado, mas Bartimeu estava lá no chão carregando o peso do passado do seu pai, pelos pecados do seu pai. Só que ele mudou a situação dele. Ele disse: eu não vou permanecer no chão. Você pode dizer amém? Amém. O que esse cara fez? A Bíblia diz que quando ele ouviu, ele era um homem que se mantinha bem informado. Uma coisa que você precisa, amado, é se manter bem informado. Tem gente que quer que as coisas aconteçam na vida dele, mas não gasta tempo em oração, não gasta tempo na leitura da palavra de Deus, não gasta tempo ouvindo mensagens. Você tem que gastar tempo, amado. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer uma bagagem de conhecimento da palavra de Deus que dá suporte para você enfrentar problemas, porque, como eu disse ontem, foi ontem, o Espírito Santo vos ensinará e vos fará lembrar de tudo que vos disse. Então você tem que ler a Bíblia para você se lembrar, amém? Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Bartimeu era um homem que se mantinha bem informado. Ele sabia que estava se dizendo naquela época que havia um homem chamado Jesus que tinha poder para abrir os olhos dos cegos. E ele viu naquilo uma oportunidade. Está aí a oportunidade da minha vida mudar. Então você não via no coração de Bartimeu uma revolta. Ele via em Bartimeu uma esperança. E nós precisamos, amados, ser propagadores de esperança. Amém, amados? Nós somos propagadores de esperança. O mundo precisa de homens e mulheres que tenham esperança. Não importa, você não tem olhos, mas nós temos no Deus que faz milagre e opera o impossível. E Bartimeu estava lá, sentado à beira do caminho, aguardando a hora e o momento do seu milagre. E é interessante que quando a multidão começou a fazer um barulho, ele identificou, porque uma coisa Bartimeu sabia fazer muito bem: identificar barulho. Ele sabia ouvir e identificar barulho. Ele discerniu que aquele barulho era um barulho que poderia estar trazendo a solução para o seu problema. Esse barulho pode ser o barulho de Jesus. Amado, Jesus quer fazer um grande barulho na sua vida, amém, irmão? Pode dizer glória a Deus? Então Bartimeu estava lá, sentado, aguardando, esperando um momento. E ele ficou lá junto com o seu amigo. Interessante, eu quero considerar isso com você, que Bartimeu, mesmo no meio de um problema de cegueira espiritual, ele achou um amigo para andar junto com ele. Ele não ficou isolado, ele não ficou enclausurado, porque a revolta do passado leva muita gente a se isolar, viver no ostracismo, né? Ostracismo, sabe o que é, né? Você dá pressa, sabe o que é ostra? É entrar dentro da ostra, ficar quietinho lá e sumir do mundo. Mas Bartimeu não, ele achou um amigo, começou a compartilhar com o amigo os seus problemas, as suas dificuldades, e começou a andar com aquele amigo. E amado, nós precisamos de amigos, nós precisamos de pessoas para andar junto com a gente. Nós não podemos andar de maneira isolada. Tem muitos pastores que andam de maneira isolada, tem medo de andar com alguém, de compartilhar a sua visão e também de compartilhar os seus temores, tem medo de compartilhar. Eu quero dizer uma coisa para você: todo pastor é igual você, é gente igual você. Eu sento com todo tipo de pastor, fico vendo, prestando atenção na vida deles. Ele come arroz e feijão igual eu. Só que são homens que têm uma vida com Deus. E você tem que procurar andar com pessoas que você vai compartilhar a vida com Deus, crescer em Deus e compartilhar a vida com Deus. Eu penso que aquele Bartimeu estava lá com aquele outro cego. E outra coisa interessante na vida de Bartimeu, que ele não considerou o seu problema insolúvel.
Ele podia dizer assim: puxa vida, meu amigo, você está aqui do meu lado, você ainda tem, você não enxerga, mas ainda você tem o globo ocular. Eu não tenho o globo ocular. Foi arrancado. Ele poderia considerar o seu problema mais difícil que o do outro, mas pelo contrário, amado, você via fé e confiança no coração daquele homem. Quando ele disse: quem está vindo aí? Jesus. O que ele fez? Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E chamou seu amigo junto. Vamos clamar, vamos aumentar o coro do clamor, vamos bradar, porque ele vai ouvir a nossa voz. E é muito gostoso ter gente junto com você para bradar, para fazer sua voz ser ouvida, amém? Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, olha para a minha miserabilidade, olha para o meu estado difícil, olha para a minha condição atual. Eu não quero ficar no chão. Eu não quero mais ficar no chão. É interessante que as pessoas tentaram calar aquele homem. Foi uma barreira que Bartimeu precisou enfrentar, de opinião pública, de preconceito, de pessoas que o consideravam incapaz de receber a bênção. Mas só que o seu clamor chegou a Jesus. E Jesus fala: traga Bartimeu até mim. Traga Bartimeu até mim. E quando trouxeram Bartimeu, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Bartimeu, o que você espera de mim? O que você quer que eu te faça? Amados, é óbvio que um cego quer ver. Por que Jesus perguntou? Porque Jesus queria ver, sair da boca daquele homem, qual era a sua verdadeira necessidade. Na verdade, Bartimeu estava dizendo para Jesus toda a sua história. Jesus, é o seguinte: meu pai era um comandante, um general do império, do exército israelita, um homem que venceu grandes batalhas para o seu povo. Mas meu pai foi precipitado, não soube esperar o tempo certo para lutar contra o Império Romano. Ele se revoltou, e por causa da sua revolta, ele morreu, e eu perdi os meus olhos. Acontece, Jesus, que eu estou aqui com uma necessidade, e a minha necessidade é: eu quero ter os meus olhos de volta. É isso que eu preciso. Amado, quem você precisa de Jesus esta noite? Qual é o clamor do seu coração? Será que você está como Elias, revoltado, em crise, porque algo não está dando certo na sua vida? E você, porque as coisas não estão dando certo, você, quem sabe, está chateado com Deus, e às vezes não expressa isso verbalmente, mas o seu coração está cheio de pensamento, de sentimento, dizendo assim: por que com ele dá certo e comigo não dá certo? Por que, sendo que eu faço tudo certinho, eu faço tudo corretamente, eu fiz tudo que Deus esperava de mim, eu fiz, só que ao invés de eu receber a bênção, veio o problema? Será, amado, se a gente perguntar para você esta noite: o que você quer que eu te faça? O que você vai dizer para ele? Jesus, o que eu quero que o Senhor me faça é que o Senhor me ajude a sair de um estado de prática, ou quem sabe de tentação que eu estou vivendo, que eu não consigo vencer. Eu estou andando num caminho que eu estou percebendo que é um caminho de morte, que vai me lançar no chão, e eu estou como uma girafa no chão, e se eu não me levantar, eu sei que os demônios me pegarão, os devoradores me pegarão. Jesus pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Jesus, eu quero sair desta situação, qual é o caminho? E Jesus te responde: arrependei-vos e confessem o seu pecado. Amado, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para purificar o seu pecado. Quero dizer uma coisa para você, meu querido: não existe nada tão terrível que você tenha cometido que o sangue de Jesus não seja suficiente para te purificar. Ele continua purificando, Ele continua perdoando, Ele continua levantando pessoas que às vezes estão caídas, estão no chão. Talvez você, como Bartimeu, tenha guardado mágoas do passado,
está lá como Ana, no relacionamento com Penina. A Bíblia diz que todas as vezes que Eucana ia oferecer um sacrifício a Deus, Ana chorava. Havia uma intriga entre as duas, uma irritava a outra, Penina irritava a Ana, e Ana caía naquela cilada e ficava amargurada. Quem sabe o passado está te amargurando, o passado, sentimentos do passado te amarguram, e você precisa resolver isso. Eu tenho uma experiência de um acontecimento na minha vida, o meu irmão, quando eu tinha mais ou menos uns 10 para 12 anos, creio eu, 7 de setembro, teve uma marcha na minha cidade, em Barra Mansa. Eu lembro que o meu irmão era meu irmão menor do que eu, 2 para 3 anos mais novo do que eu, sentado na beira da rua, e quando eu passei lá, marchando, estava na escola, parada, 7 de setembro, o meu irmão me viu e saiu correndo para me tocar. Ele estava tomado de orgulho pelo seu irmão, mas eu não percebi isso. Eu virei, dei um chute, meu irmão, vai para lá, menino, dei um chute nele. Amado, quando eu dei esse chute, eu olhei para trás e vi um irmão moadinho, manja moadinho? Moadinho sentou, entristecido na calçada, e aquela cena ficou na minha cabeça, me perseguindo até alguns anos atrás. Toda vez que eu pensava nessa cena, eu chorava. Por que eu fiz aquilo? Até que eu sentei com o meu irmão. Eu sentei com o meu irmão e falei assim: Cezinha, você lembra de um dia, 7 de setembro, eu acho que faz uns 40 anos, que aconteceu isso? Quando eu falei isso, meu irmão caiu em pranto e choro. Mas minha esposa estava junto. Meu irmão começou a chorar. Ele guardava aquilo no coração até aquele dia. Ele chorou. Ele falou assim: Paulinho, chama de Paulinho, eu nunca esqueci aquilo. Aí eu falei para o meu irmão: você me perdoa? Aí ele chorando: claro que eu te perdoo. E nós abraçamos, eu perdoei ele. Sabe, mas tem coisas que ficam no passado. Ele me perdoou. Se tem uma coisa que eu não gosto, duas coisas. Meu mestre está ali. Mas a verdade é essa, queridos, deixando de dar da confusão, a verdade é que às vezes tem coisa que fica perseguindo a gente e a gente não toma uma posição para resolver aquilo. Fica perseguindo. E você nunca frutifica como deveria frutificar. As suas orações nunca são ouvidas como deveriam ser ouvidas. Por quê? Porque tem coisa lá atrás que você ainda não resolveu. Lá atrás. Te confessar outra coisa do passado. Quando eu trabalhava no Banco Bradesco, 1979, você mancha? Não parece que eu tenho essa idade, parece, não é verdade? Eu namorava a Maristela, já era 1980. Muita diferença, né? Começamos a namorar em 3 de outubro de 1979. Eu lembro que no banco, um homem foi fazer um depósito e ele colocou o dinheiro a mais. E eu me apropriei daquele dinheiro. Fiquei com aquele dinheiro. Inclusive, eu usei o dinheiro para viajar para ver a minha namorada, que já estava vivendo 600 quilômetros de mim. Eu estava no Rio, ela estava em Ribeirão Preto. O que eu fiz?
que aconteceu? Eu me converti ao Senhor Jesus, nasci de novo, era coisa do velho homem. Comecei a viver uma vida com Deus, me dedicar a Deus. Só que depois de alguns anos de convertido, toda vez que eu ia orar, eu me lembrava daquele dinheiro, eu me lembrava daquela situação. Falei, Deus, era coisa do passado, do velho homem, mas eu ia orar, eu me lembrava daquilo. Aí eu resolvi, eu vou acertar esse negócio. Quando eu voltar, quando eu for no Rio, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, eu vou pagar essa dívida. Mas toda vez que eu viajava por lá, eu esquecia. Aí quando eu voltava, depois de 1, 2 meses que eu tinha voltado, eu lembrava do trem. Até que um dia, eu fiz uma correção monetária, fiz o cálculo direitinho, eu sei fazer isso, fiz o cálculo direitinho de quanto eu devia, botei no envelope, e falei, vou levar para lá, vou viajar e vou levar esse dinheiro lá. Só que quando eu cheguei lá, o homem tinha morrido. O homem tinha morrido. Aí eu falei assim, eu vou levar na firma, eu lembro o nome da firma, cheguei na firma, a firma estava fechada. Eu falei, Deus, e agora? Não dá para resolver isso. Deus, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro você tem que devolver. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu comecei a orar e Deus falou assim, você vai levar o dinheiro, a firma era de venda de bebidas alcoólicas, então você vai dar para uma instituição que trabalha com isso. Eu achei uma instituição que trabalha com alcoólicos anônimos, ou pessoa que tem doenças de bebida alcoólica, e fui levar o dinheiro lá. Cheguei lá com o envelope, né? Era uma oferta, era um dinheiro razoável, eu entreguei para a mulher começou a agradecer,